estamos aqui agora, vem para cá, podem subir, por favor, para o nosso palco digital. Paulo Valadares, Rodrigo Severo, sejam muito bem-vindos ao nosso palco digital do Sincope 2024. Paulo vai fazer a nossa mediação no nosso Power Talk Inovação Aberta, From Hero to Zero. Rodrigo Severo, que tem uma larga experiência em gestão de inovação, facilitação de processos, governança de TI, estratégia de software, e atua no time de inovação do Sicredi, focando em inovação aberta, intraempreendedorismo e cultura para a inovação. Vai trazer para a gente o que é Sicredi. E esse Power Talk, como eu já falei, vai ser moderado pelo Paulo Valadares, desculpa, Paulo, cofundador e CEO da Acrópole, engenheiro eletrônico pela UFPE, possui MBA pela Sloan School of Management do MIT, com carreira em empresas como Itaú, Banco IB, Accenture, Sicredi, e liderou a área de negócios e produtos do mercado financeiro. Por favor, fiquem à vontade, o palco é todo de vocês. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, prazerzão estar dividindo esse painel aqui com você e falar um pouquinho da experiência que a gente teve, assim, experiência intensa ao longo do tempo. E já introduzindo o nosso painel, assim, tal como o título dele sugere, né, From Zero to Hero, o Sicredi e a Acrópole desenvolveram um caso de uso baseado em Open Finance, a partir de uma dor apresentada pelo Sicredi, dor essa que a gente entende que é muito comum no mercado. O resultado foi uma solução bem inovadora, e totalmente desenvolvida dentro do laboratório Next da Fenasbac. Foi um grande apoio assim, para a gente fazer isso acontecer. Nossa conversa de hoje ela vai abordar esse caso de uso e vai usar ela como exemplo de fomento e de ambiente de inovação de uma corporação e uma startup. Então, Rodrigo, boa tarde mais uma vez, um prazerzão estar com você. Já para iniciar nossa conversa, aí vai nossa primeira pergunta. De que se compõe esse caso de uso, Rodrigo, e qual dor do Sicredi ele endereça? Oi, Paulo, muito obrigado pessoal da Fenasbac, da Cinco. Antes de responder a tua pergunta, Paulo, deixa eu trazer um pouco da minha autodescrição. Eu sou Rodrigo Severo, atuo no time de inovação aqui no Sicredi. Eu sou um homem branco, com pele morena, olhos castanhos, tenho cabelo e barba preta e ambos são bem ralinhos, tá? Estou vestindo uma camiseta preta e no meu fundo tem uma tela de um programa de intraempreendedorismo do próprio Sicredi, com um mix de cores laranja, cinza e verde. Bem, indo para o teu ponto, tá, Paulo? Eu acho que assim, o Sicredi, ele já vem desenvolvendo a inovação aberta, principalmente a partir de 2018, tá? Onde que a gente entendeu através de um ciclo estratégico como que seria importante a gente se aproximar desse ecossistema, principalmente se conectando com startups. E desde então já tivemos mais de 80 experimentos realizados, 200 pitches, e naturalmente isso vem trazendo uma série de aprendizados para o Sicredi. No terceiro batch da Fenasbac, né, a nossa reação Next, a gente acabou levando um desafio, uma dor, onde que, assim como o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa, outras indústrias também passam por essa necessidade, que é a questão da atualização cadastral. Então, naturalmente, através desse programa, a gente conseguiu nos conectarmos com a própria Acrópole, e aí, a partir de uma dor real nossa e com toda a capacidade de inteligência, capacidade no ambiente Open Finance, junto com a Acrópole, a gente conseguiu desenvolver um modelo que nos ajuda a ter uma maior assertividade do endereço do nosso associado. Então, o desafio acabou endereçando um pouco essa dor que assim como o Sicredi, eu acredito que outras organizações também acabam passando por ela. Me desculpe. Mania deixar o áudio aberto o tempo todo. Gente que fala demais é assim. Bem, esse caso de uso, entrando um pouquinho mais nele, ele foi desenvolvido usando tanto dados transacionais como cadastrais, né, do próprio Sicredi e de Open Finance. E termina misturando ele para gerar o resultado. E o que, na sua opinião, Rodrigo, fez ele ser considerado uma iniciativa inovadora dentro do Sicredi, assim? Que inovação, de fato, você entende que ele introduz, assim, para essa mistura? Sim. Eu acho que aqui tem alguns aspectos, Paulo,
que é bem importante a gente trazer, né? Acho que naturalmente essa dor, esse desafio por estar conectado com a estratégia corporativa do Sicredi, a gente conseguiu ter bastante energia do pessoal aqui para poder explorar e co-criar junto com a Acrópole. Acho que esse é um aspecto fundamental quando a gente fala de processo de inovação aberta, que é necessário ter a energia da startup, mas é fundamental a organização, né, que está experimentando, está aprendendo, também dedicar energia para que as coisas possam fluir. Outro aspecto foi a capacidade de ambas as partes a terem uma visão aberta em relação às oportunidades. A gente tinha muito claro qual que era a nossa dor, qual que era o nosso problema, e não necessariamente a gente tinha em mente uma determinada solução. Acho que essa capacidade de se abrir para o novo, explorar, e potencializar essa conexão, acho que trouxe essa capacidade inovadora. E me atrevo aqui, e tu pode reforçar depois, Paulo, o quanto que surge uma solução que não existe no mercado. Pelo menos nunca foi de conhecimento do próprio Sicredi. Então, quanto que isso, dentro de um ambiente novo, né, o próprio Open Finance e a própria capacidade de usar dados para tomada de decisão, eu acho que são elementos que traz um conjunto de peças e, naturalmente, a gente consegue afirmar que estamos, sim, num ambiente bem propício para inovações. E foi legal, né, Rodrigo, que no começo a gente estava olhando para uma solução cadastral basicamente, e de repente, eu confesso que eu nem lembro de onde veio a ideia, assim, pô, mas o que é que o transacional pode falar do cadastro de um determinado cliente? E a gente começa descobrindo assim, e depois com a tese provada de que, pô, se você olhar o transacional do cliente, ele tem muita informação sobre onde é que ele está alocado, qual é o endereço dele. Ele não vai fazer uma compra na padaria do outro lado da cidade. Assim, então foi uma realimentação de um do outro que foi muito, muito legal de ver acontecer ao longo do projeto. É, e aí já parte para mais um aspecto aqui do projeto, né? Que todo bom caso de uso ele precisa ser medido e avaliado, né? Não é assim, só é bonitinho, não dá para seguir adiante com isso. Como é que você enxerga o resultado? Quais foram os resultados obtidos disso aqui, sabe? Em particular, quais os impactos positivos que uma solução dessa natureza acho que você traz para o Sicredi, e especialmente traz para os associados, que são os clientes do Sicredi. Como é que você enxerga isso, Rodrigo? Sim. Eu acho que é a oportunidade em desenvolver novas capacidades, Paulo. E a gente não ficar preso a simplesmente uma solução de atualização cadastral. Aqui já traz um primeiro impacto que a gente vê com bastante oportunidade, né? Essa capacidade de se adaptar a partir dessa evolução do entendimento dos dados que vão surgindo, das interações que vão acontecendo. Então, naturalmente, essas pessoas que estavam executando esse experimento, elas tiveram a capacidade de estar aberta. E aí foi moldando e a gente foi tendo novos caminhos para chegar hoje na solução que está sendo concluída, vamos dizer assim, lapidada para a gente poder consumir o máximo possível essa potência aí que foi co-criada. Também, assim, a gente percebe, a gente sempre comenta, né, quando a gente quer fazer um experimento com uma startup ou qualquer tipo de inovação aberta, o quanto que é importante ter as métricas de sucesso, as métricas de negócio. Porque senão eu faço o experimento de um mês, 2 meses, 3 meses, chego no final e, tá, como é que eu vou tomar uma decisão se eu não tenho uma métrica? Se eu não entrei preparado para saber se eu escalo a solução da startup ou daqui a pouco eu pivoto porque eu entendi que não fazia sentido aquela solução. E aí a gente tem números bem interessantes, inclusive de mais de 70% aí de assertividade em relação a qual que é o endereço correto do meu associado. E aí, somando a isso, a habilidade também da gente ir para, como tu comentou, bem comentou, né, Paulo, para o transacional. Então a gente começa a ter uma orquestração de vários produtos em prol dessa assertividade de conseguir ter o endereço correto aí do nosso associado. Isso foi bem legal, realmente, assim, e ainda tem muito a evoluir no modelo, né? Assim, com o tempo, a operação, o aprendizado, provavelmente a gente vai chegar em números até bem mais altos do que esse. E aí, explorando um outro aspecto, você já deu uma bordeada nele,
que do nosso lado foi uma surpresa muito boa ver o nível de engajamento da equipe do projeto. Assim. Eu confesso que é difícil ver no mundo corporativo uma equipe com o nível de engajamento que a gente teve, né, durante o projeto do Sicredi. E minha pergunta é quais são os elementos assim que fazem com que vocês consigam engajar uma equipe dessa forma assim? O que é que tem nesse ambiente de inovação do Sicredi que consegue fazer com que andem tão próximos assim da startup? Bacana. E essa pergunta é muito bom responder para a gente que tem todo um histórico desse processo, desse veículo de inovação, inovação aberta que a gente vem trabalhando internamente desde 2018, principalmente, né? Eu acho que o primeiro elemento que ajuda a gente a ter esse sucesso de engajamento, de energia, é o nosso entendimento que esses desafios que a gente lança para o ecossistema de startups do Brasil, ele precisa ser uma dor real, até mesmo uma oportunidade real e que esteja conectada com o ciclo estratégico. Não é inovar por inovar, mas é inovar pensando em trazer valor, resultado para o negócio. É essa conexão de uma ferramenta poderosa como um ciclo estratégico e um veículo de inovação que pode acelerar o ciclo estratégico. Então, hoje a gente tem declarado que inovação aberta é uma das ferramentas, um dos veículos de inovação direcionado para a gente acelerar nossa estratégia corporativa sistêmica. Então, aqui já é um primeiro ponto que a gente consegue ter bastante engajamento e energia. O nosso próprio tempo de conexão, Paulo, a gente está falando de 2018, mais de 800 startups se conectando com a gente, mais de 80 experimentos realizados. E desses 80, em torno de 20, 25%, as métricas de sucesso nos comprovaram que fazia sentido evoluir com a solução. Testamos rápido, com pouca energia frente aos projetos tradicionais de desenvolvimento de produtos, e a gente conseguiu tomar uma decisão, inclusive, de descartar coisa que a gente não precisou colocar energia lá na frente. Então, esse amadurecimento que a gente vem tendo nos últimos anos também eu acho que é um elemento muito forte para a gente manter esse ritmo, porque a gente vai contagiando os nossos times, as nossas estruturas a partir do exemplo. Então, eles vão perceber do quanto que faz sentido e isso naturalmente potencializa a nossa cultura para a inovação. Tem outro aspecto, tá, Paulo, que eu acho que é super importante e eu acho que para a gente, quando se crede, é um super diferencial. A gente não faz sozinho, time de inovação em área de negócio, os experimentos com as startups. Desde 2018, a gente tem uma área, uma estrutura cross, que tem pessoas do jurídico, pessoas de privacidade de dados, pessoas de arquitetura de solução, pessoas de governança de TI, pessoas de. A gente tem uma série de áreas cross que participam junto com a gente. E aí eles ajudam a acelerar possíveis próximos passos que a gente vem ter com as próprias startups. Então, isso tudo gera uma energia, gera um movimento muito bacana, e aí potencializando a cultura para a inovação e, naturalmente, a gente consegue ter uma fluidez nesses processos de conexões. Cara, muito interessante. E você falando aí, ouvindo o filmezinho do laboratório da gente passando, e de fato, assim, no começo, houve um movimento de discussão da dor que seria endereçada, mas acho que já existia um conhecimento tão forte, assim, que rapidamente, entre as elencadas, o pessoal disse, essa aqui é a que mais faz sentido para a gente abordar. E aí, de fato, você forra a cama para gerar um bom resultado. Que é uma condição fundamental. E me chamou muita atenção você ter esse pessoal dedicado, assim, das áreas cross, assim, porque competir com uma fila de uma área cross, de seja lá qual for, para conseguir prioridade, realmente é algo que termina atrapalhando o processo de inovação. Bem, mudando agora um pouquinho de aspecto sobre a inovação, acho que na Acrópole a gente fala bastante, disseminar uma filosofia que a gente chama de Open Finance First, que é quando o gestor de cada unidade de negócio na corporação ele passa a enxergar o Open Finance como uma ferramenta poderosa para o seu negócio, para alavancar a sua operação e criar um círculo virtuoso de alavancagem do negócio. Assim, imagine várias áreas pensando naquilo. Assim. O Open Finance realmente pode subsidiar a estratégia da instituição como um todo. Olhando esse aspecto como exemplo, e sabendo que existe tanto a fazer numa corporação desse porte, como pode haver conexão e continuidade de uma startup com o Sicredi? Assim, como vocês fomentam a continuidade da inovação que já foi bem sucedida?
O que que eu posso, assim, trazer, tá, Paulo? Toda solução, e aí não se aplica somente para a solução de startup, mas elas entram nesse nosso modelo de governança. Aquela solução que a gente escalou, validou meta de negócio e está gerando valor para o negócio, num próximo experimento semelhante a isto, a gente envolve uma das nossas áreas que participam do time Cross, no caso, o time de arquitetura de soluções. Eles vão olhar para as soluções que já temos dentro de casa, e aí, em vez da gente buscar uma nova experimentação, a gente tenta potencializar com aqueles parceiros, sejam startup, outras corporações, para a gente já potencializar esse relacionamento com quem já está dentro de casa. Então, isso está dentro do nosso processo, nossa governança. Não entendendo que a gente daqui a pouco não chegou numa solução que já tem dentro de casa, a gente naturalmente começa a buscar outros parceiros fora de casa. Legal, legal. A gente tem 6 minutinhos aqui só, então estamos razoavelmente apertados para seguir adiante. Mais uma pergunta e depois abrir para algumas perguntas do pessoal que está mandando aqui. Até onde chegou e vai chegar esse caso de uso? Começou do zero a partir dessa dor que a gente colocou. Assim, como é que vocês entendem continuidade desse projeto especificamente e de uma forma geral? Sim. A gente aqui pela inovação aberta, a gente está com boas perspectivas, tá, Paulo? Porque é o primeiro grande experimento dentro do universo de Open Finance. A gente viu o quanto que ambas as partes trouxeram um espírito super colaborativo, colaboração, também pauta da conversa anterior aqui da nossa agenda. Então a gente tem uma série de elementos que a gente tem outras dores que a partir do amadurecimento, da evolução da própria solução, naturalmente vai nos ajudar a conectar mais oportunidades. Então a gente sempre tem essa perspectiva porque naturalmente sempre é mais cômodo e talvez mais fácil e mais acelerado a gente potencializar os parceiros que já estão aqui dentro. No momento que a gente fala que é um parceiro num contexto de startup, que demonstrou uma série de colaboração, conseguiu ter uma capacidade, porque nesse caso o nosso experimento eu acho que foi um pouquinho mais estendido, porque tinha razão para isso, eu acho que aqui a gente tem bastante oportunidade para evoluir nesse aspecto. Tá bem legal. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que chegou para a gente que já tem a ver com o Open Finance, já leva para um visual um pouquinho diferente. Então, uma pergunta de Wirlis: como potencializar a adesão dos associados ao Open Finance e o uso desses dados pela cooperativa? É uma pergunta mais ampla, que até amplia o nosso tema aqui, né, no fim, de certa forma. Sim. Aqui no Scred a gente tem uma estrutura de open phase com pessoas incríveis trabalhando, se dedicando a essa vertical. E talvez uma das hipóteses que inclusive pode estar no radar das pessoas, a gente por ser um sistema cooperativo, a gente tem mais de 100 cooperativas pelo Brasil em todos os estados. E as nossas cooperativas acabam tendo autonomia de desdobrar sua estratégia localmente a partir do Open Finance. Talvez a gente olhar para aquelas cooperativas, e aqui eu já estou conectando com um outro processo de inovação que a gente mantém, que é o nosso processo de inovações locais, é olhar o que que essas cooperativas que estão tendo maior sucesso em trazer o associado para o ambiente de Open Five, o que que elas estão fazendo? E como é que a gente dá visibilidade e aprende pontualmente com essas cooperativas para escalar localmente, sistemicamente, essas formas que as nossas cooperativas estão fazendo localmente. Eu acho que é um caminho interessante. A gente consegue conectar outros processos de inovação e consegue fazer um grande ambiente colaborativo de trocas e potencializar aquilo que está dando certo, né? Cara, e eu acho que nisso o sistema cooperativo ele tem uma competência inerente, assim, porque de fato o Open Finance não é uma bala de prata, assim, ele é algo que se estende por todo o negócio. Então, tendo o ambiente colaborativo de um sistema cooperativo, eu acho que tem uma vantagem gigante para poder fazer ele evoluir dentro do sistema como o Sicredi. Bem, uma que talvez seja a última pergunta nossa aqui. O Sicredi, ao lado do Sicoob, são os maiores sistemas de cooperativa do país, né?
Como o Sicredi exerce essa liderança e participa dos esforços para fomentar a inovação nesse mundo cooperativo, Rodrigo? Como essa liderança é feita? Talvez o próprio movimento do Drex, né? Enquanto que a gente também esteve aberto para entrar num, entre aspas, consórcio de cooperativas e potencializar a intercooperação, que é um dos nossos valores como sistema, né, cooperativo. Então, acho que esses movimentos, eles saem um pouco do discurso e se demonstram na prática o quanto que a gente está disposto em relação a isso. Naturalmente, a gente tem outros movimentos que a gente potencializa a intercooperação, seja numa perspectiva de inovação declaradamente declarado, ou questões para a gente nos ajudar através de benchmark e como resolver questões de resoluções que são liberadas rapidamente, mas que se aplicam para todos os modelos cooperativos. Então, tem um pouco desses movimentos práticos que a gente entende que é um pouco dessa nossa demonstração, quanto que a gente está fomentando a intercooperação, se juntando com outros sistemas cooperativos para a gente poder potencializar aí os valores. Muito legal. Acho que a gente tem, acho que 2 minutinhos só. Acho que vai dar para uma última pergunta aqui. É a pergunta do meu amigo Ulisses Pacheco, da AWS. Como lidaram, vocês lidaram, nós lidamos, de certa forma, com os problemas potenciais inerentes à inovação aberta, como vazamento de informações relevantes, dependência de conhecimento externo, perda do controle sobre a propriedade intelectual que é sempre uma discussão assim gigantesca. Sim. E aqui vem muito essa nossa forma de conduzir inovação aberta com ter o nosso time cross. A gente tem gente de segurança da informação nesse time cross. A gente tem gente de privacidades nesse time cross. Então a gente tem essas pessoas especializadas nesses assuntos que nos ajudam para uma POC, para um experimento, o que que eu tenho que cuidar e garantir na relação de troca de informações, principalmente, ou acessos a soluções com a startup. Obviamente, com o experimento validado dando certo, quando a gente vai estabelecer um contrato de longo prazo, a gente aumenta e traz alguns outros requisitos que a gente entende, ou por ser fundamental para garantir a nossa segurança em relação a vazamento de dados, políticas, ou até mesmo coisas que são exigidas pelos órgãos regulamentadores. Mas o grande ponto aí para a pergunta, Paulo, é justamente a gente ter esses aliados de áreas que determinam e têm conhecimento sobre essas questões de segurança e privacidade de dados e até mesmo no âmbito jurídico. Muito legal. Acho que nosso tempo está ali em cima. Quer deixar uns 30 segundinhos aí na mensagem final, Rodrigo, para encerrar o nosso painel? Certo. Eu acho que o primeiro é agradecer muito aí por ter a oportunidade de trazer alguns aprendizados que a gente vem tendo dentro de uma gestão financeira cooperativa. Outros elementos que eu acho que acabaram favorecendo é esse nosso espírito de colaboração e de compartilhamento. Eu acho que isso potencializa e deixa mais fluido outros aspectos que a gente precisa aprender. E, naturalmente, o quanto que um programa, um processo de inovação aberta, a gente, além de entender que eles precisam trazer valor para o negócio, a gente vê muito como uma forma de trazer cultura, aproximar os nossos times, aproximar as pessoas de uma grande corporação com essa velocidade, adaptação, que as startups, as pessoas das startups têm. Então, assim, são dois grandes objetivos que a gente acaba potencializando com o programa de inovação: gerar valor para o negócio e trazer cultura de inovação para as pessoas. Muito bom. Assim, foi um prazer participar desse painel com você. Eu queria também agradecer ao Sicredi, ao ambiente espetacular de inovação que a gente encontrou por lá. Espero que vocês sirvam de inspiração para muitas outras empresas para fomentar coisas dessa forma também, assim, algo que realmente deu certo. Esperamos ter uma longa história aí para contar ao longo do tempo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado ao pessoal da Finasbac também por essa oportunidade. E, Leandro, te devolvo aí a palavra para podermos seguir adiante. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Paulo, por compartilharem com a gente um pouco, né? Eu acho que a gente poderia ficar falando a tarde inteira aqui da jornada de inovação aberta em Open Finance do Sicredi com a Acrópole, mas já foi muito valioso esse pedacinho que vocês compartilharam com a gente, valioso para reforçar, inclusive, coisas que a gente vem falando durante toda a manhã, né? A gente está falando de inovação e, primeiro, inovação não é algo que se faz só, né? Não se faz sozinho, ainda que ela seja interna,
Eu acho que a gente já passou há muito daquela ideia de que inovação se faz em uma área isolada, né? Não se faz inovação em uma área isolada, ainda que você tenha uma área que toca inovação. Ela precisa perpassar por todas as áreas da empresa, da organização, da instituição, enfim, seja lá o que é que a gente está falando. E eu acho que é apontar os caminhos para o futuro, né? Assim como o Adalberto falou do cooperativismo como a bússola para modelo econômico do futuro, eu acho que a gente está falando de compartilhamento, né? A gente está falando de cooperação e a gente está falando de cooperação como bússolas para as relações socioeconômicas que vão pautar o desenvolvimento das economias do Brasil, que sabe de todo mundo no futuro. Então, obrigado por terem lançado mais luz aí nessas áreas desse tema. Valeu demais pela participação de vocês.